Iniciamos então assim o nosso seminário, hoje um pouco diferente do habitual, uma vez que vamos então acompanhar ehm, o relatório que já vos enviamos. Portanto, é este mesmo relatório, o Market Outlook para 2016, e vamos tentar ehm, olhar individualmente para cada zona do globo, perceber o que é que pode fazer mexer a atividade económica de cada essa zona e, claro, depois perceber de que forma é que podemos aproveitar algumas tendências daí geradas. Como é óbvio, olhando aqui um pouco para aquilo que já foi o início deste ano, um ano que, apesar de curto, porque ainda só tivemos, no fundo, cerca de 10 dias de negociação, já foi muito pródiga em movimentos, em novidades que nos poderão dar para aquilo que poderá acontecer este ano e, claro está, destacamos desde logo aquilo que está a acontecer na China. Portanto, a China é sem dúvida o principal driver de mercado. Nós já vamos ver isso daqui a pouco. Portanto, em princípio, será algo para continuar. Eu costumo dizer que nos mercados Ahm, nos mercados, aquilo que nós. Os mercados é como se fosse uma história, uma longa história. E, como todas as histórias, tem vários capítulos. E normalmente nós, quando estamos num capítulo, o mercado tende só a focar-se para aquilo que está a acontecer nesse capítulo e depois, quando temos outro capítulo, acaba por se focar apenas e só nisso. Isto quer dizer o quê? Que nós já tivemos vários capítulos, desde já a Grécia, já tivemos a Espanha, já tivemos a Itália, já tivemos a taxa de juros dos Estados Unidos, foi se calhar o último capítulo desta história dos mercados, e agora estamos num novo capítulo chamado China, em que o mercado está tão somente a olhar para isto. E a verdade é que tudo o que está a acontecer neste momento na China já teve implicações brutais no mercado e desde logo quem seja portador ou colecionador de ações, pelo menos para o longo prazo, com certeza estará a sofrer algumas destas consequências da China, mas claro, o nosso objetivo é mesmo perceber de que forma é que nós podemos aproveitar este efeito. De qualquer das formas, olhando então aqui para o nosso Market Outlook, desde logo, portanto, vamos olhar para aquilo que foi, e cá está, o último capítulo da história dos mercados, que foi precisamente a Reserva Federal Americana e o impacto que a sua atuação, neste caso com o aumento da taxa de juros, teve para os mercados financeiros. Depois vamos ver o capítulo atual, que é a China, e depois vamos olhar para aquilo que pode eventualmente ser o próximo capítulo, quando se deixar de falar sobre a China e o impacto que a China pode ter nos mercados. Depois vamos olhar também para o Japão. Vamos olhar, claro está, de forma mais focada para Forex, depois matérias-primas, índices e alguns destaques para as ações. Ora bem, começando então aqui por olhar para a Reserva Federal Americana, como sabem, nós tivemos este ano, quer dizer, há um mês atrás, pela primeira vez, já há muitos anos, a primeira subida de taxa de juro nesta economia. Foi o primeiro país, nestes casos das maiores economias mundiais, a promover este aumento de taxa de juro, o que pode iniciar uma completa um completo novo paradigma naquilo que pode ser a política monetária dos países das maiores economias do mundo. Neste caso do, falo obviamente dos Estados Unidos, da Europa, da Suíça, da Grã-Bretanha, do Japão, e não mais do que isso. Portanto, foi o primeiro país a fazê-lo, precisamente numa altura em que, muito provavelmente, uh, talvez a Europa até venha a anunciar novos estímulos e, portanto, a seguir exatamente o caminho contrário. Portanto, isto apontaria-nos, se calhar, para um euro-dólar mais baixo. Mas a verdade é que a Fed decidiu atuar, se calhar mais tarde do que muitos de nós prevíamos. Aliás, nós já andamos a falar sobre a possibilidade do aumento de taxa de juros, e isto é algo que já tem vindo a ser falado e a ser perspectivado já há muito tempo, já desde se calhar abril do ano passado, mas finalmente após cerca de 8 meses a Reserva Federal Americana aumentou esta taxa de juros. Ora, o que é que nos vai interessar para este ano
em relação à Reserva Federal Americana. Se o ano passado o mercado estava todo focado naquilo que poderia ser o aumento de taxa de juros, quando perspectivou-se que era em abril, antes do verão, portanto em abril, maio, junho, isso não aconteceu. Depois meteu-se em agosto a questão da China, que levou os mercados a caírem completamente. Adiou-se por um bocado, mas em dezembro, efetivamente, Janet Yellen, diz ela de forma unânime, resolveu aumentar a taxa de juros nos Estados Unidos da América. A grande história que vai acontecer agora nos Estados Unidos, para este ano, como é óbvio, será percebermos quantos aumentos é que irão haver. Ora, se nós já tivemos o primeiro, portanto, o kick-off dos aumentos de taxa de juros, portanto, da normalização dos juros dos Estados Unidos, veremos agora, neste novo ano de 2016, realmente qual é que será a velocidade destes aumentos a surgirem. E, portanto, o dólar vai ficar muito dependente, como é óbvio, de um aumento mais acelerado do valor do dinheiro ou um aumento mais lento. E se o ano passado aquilo que se perspectivava era que o dólar só vai aumentar se houver aumento de taxa de juros, agora é ao contrário. O dólar vai trazer mais compradores, vai conseguir captar mais compradores se houverem mais aumentos de taxa de juros. Se só se perspectivar um aumento e quanto mais tarde ele for, como é óbvio, os investidores perdem esperança numa valorização do dinheiro, porque o aumento de taxa de juros é mesmo isso, é o aumento do valor do dinheiro. E, portanto, aquilo que provavelmente iremos ter, espera-se, seria entre 3 a 4 aumentos em 2016. Claro está que devemos sempre apontar, e principalmente por aquilo que aconteceu no ano passado, devemos sempre apontar para a menor perspectiva, que é a perspectiva de 3 aumentos, eu diria 2, 3 aumentos no próximo ano. Portanto, isto aqui é um chamado dot plot, ou dot chart. Portanto, é um quadro que mede a expectativa de cada membro do Banco Central, neste caso a Reserva Federal Americana, em relação à sua própria perspectiva pessoal de que valor e quando é que estará as taxas de juro nos Estados Unidos da América. Como podem ver, daqui no final de 2016, a maior parte, aliás, esperava que tivesse nos valores atuais, que era aqui nos 0,5. Outros tantos esperavam que tivesse, portanto, tantos abaixo como acima esperavam que não tivesse no 0,5. Apenas um indivíduo acharia que estava ali no 1%, ou votaria para isso. Espera-se então que portanto, isto é a diferença entre aquilo que foi o dot plot, portanto, a expectativa entre setembro e dezembro. Notem que em setembro esperava-se no final do ano pudesse estar uma expectativa de se calhar de um aumento ainda maior do que aquilo que aconteceu. Já em dezembro essa expectativa não aconteceu e, portanto, praticamente unânime o aumento de taxa de juros para 0,5. Notem aqui também que uma diferença entre aquilo que era a expectativa de aumento de taxa de juros em setembro e em dezembro já se faz sentir aqui para o início de 2016, que é, aliás, durante todo o ano de 2016, em que a maior parte do mercado espera que a taxa de juros esteja entre os 1,25 e os 1,50, ao contrário do que acontecia antes, em que, aliás, as opiniões divergiam muito, em que inclusivamente chegava-se a falar na possibilidade de estar a 2,75 ou a 0,75, portanto aqui uma diferença brutal, aliás 3%, ou seja, um hiato brutal entre aquilo que era a expectativa do que é que poderia estar em 2016 as taxas de juros. Em 2018 também já se especula que estariam menores do que aquilo que se expectava em setembro, ou seja, há cada vez mais uma menor expectativa de aumento de taxa de juros nos Estados Unidos da América. Isto para dizer o quê? Isto para dizer que, tal como aconteceu o ano passado, muito provavelmente este ano, espera-se também que a taxa de juros possa não evoluir de uma forma tão acelerada como se previa. E, portanto, isto pode pesar um pouco sobre aquilo que será a procura de dólares. Ora, se não existe uma expectativa tão grande de aumento de taxa de juros, também não haverá, como é óbvio, um posicionamento a favor dos dólares por parte
dos investidores mundiais. E, portanto, que é isso que leva o mercado realmente a mexer. O mercado espera, no entanto, que haja três aumentos, que esse aumento leve-nos para entre 1% a 1,25%. Ora, isso significaria que, muito provavelmente, estes aumentos aconteceriam em junho e dezembro. Ora, nós não nos podemos esquecer que uma das razões para a taxa de juros não ter sido aumentada antes, mais cedo do que em dezembro do ano passado, foi pelo facto da inflação não o permitir. Ora, a Reserva Federal Americana rege-se essencialmente por dois grandes pilares da economia, ao contrário dos outros bancos centrais todos, rege-se por dois grandes pilares, que é a taxa de desemprego, ou neste caso o emprego em si, e a inflação, portanto, os preços. E há aqui uma coisa muito curiosa, que é o facto do emprego, tem estabilizado e já estamos praticamente em valores prévios àquilo que foi, portanto, os momentos antes da crise de 2009. Portanto, já estamos praticamente em pleno emprego, a taxa de desemprego já está apenas nos 5%, a economia dos Estados Unidos continua a acrescentar constantemente mais de 200 mil postos de emprego por mês. Os average early earnings, que é a média, portanto, a média de salário por hora dos trabalhadores americanos, está cada vez a aumentar mais, portanto, a aumentar de forma constante em 0,2% por mês. E isto leva-nos a pensar numa inflação que pode, como podem ver aqui no quadro, voltar até aos 2, a quebrar em alta aos 2%. Portanto, neste momento, uma vez que o emprego já está com praticamente todos os seus objetivos atingidos, aliás, nós vemos, por exemplo, que os non-farm payrolls cada vez têm menos importância, cada vez são mais um não evento. E nós vimos isso precisamente semana passada. Vai fazer amanhã uma semana, quando fizemos o seminário da NFP, que o mercado já não reagiu de uma forma tão agressiva como seria esperado. Ou pelo menos como tinha acontecido nos meses anteriores. E, portanto, a única situação que neste momento está a fazer com que a Reserva Federal Americana não aumente mais a taxa de juros, não tenha aumentado mais cedo, é realmente a taxa de inflação que não está ainda aqui acima dos 2%. Portanto, podem ver que desde a crise ela caiu bastante. Aqui a pedir só para aumentar um bocadinho o PDF, ok? Portanto, ela caiu bastante desde que tivemos a crise, aqui dos 2,5% para quase valores negativos, ou pelo menos para muito perto do zero. Isto por causa do consumo, que baixou drasticamente, e portanto, se as pessoas não consomem, também os preços baixam. E entretanto, desde que obviamente está a haver todos os facilities monetários por parte da Reserva Federal Americana, claro está que os preços aumentam. Ora, o que é que está neste momento a travar a possível subida da taxa de inflação? É, como é óbvio, o petróleo. Este tem sido também um grande acontecimento já de 2015, da segunda metade. Provavelmente irá dominar também este início de 2016, já o está a fazer, já estamos quase em mínimos de 2003. E não nos podemos esquecer que o petróleo caiu mais de 50% nos últimos meses. Ora, como é óbvio, o petróleo caindo acaba por pressionar, no curto prazo, a taxa de inflação. No longo prazo, a queda do preço do petróleo é extremamente positivo para o consumo para a inflação. Porquê? Ora, porque se nós, se calhar, temos um salário de 2.000 euros ou 1.000 euros, se gastarmos 150 ou 200 em gasolina, claro que vai ser pior do que se gastarmos apenas metade, se gastarmos 100. Portanto, quanto menos gastarmos em gasolina, e estou a falar aqui do ponto de vista de finanças pessoais, de nós próprios, de pessoas que consumimos, quanto menos gastarmos em gasolina, se calhar mais vamos gastar em restaurantes, vamos gastar em compras, e portanto vamos com isso acelerar a atividade económica, havendo mais consumo, a taxa de inflação subirá, haverão mais empregos porque estamos a consumir mais, e portanto cria-se aqui um ciclo virtuoso. Portanto, embora no curto prazo a queda do petróleo vá, obviamente, travar a subida da inflação, no longo prazo, no médio e longo prazo, acabará por ser positivo. Aliás, é mesmo por isso que os países da OPEP estão, neste momento, a não reduzir a inflação.
desculpem, a produção de barris de petróleo, precisamente para isso, porque sabem que isso acabará por ser positivo para a economia europeia. E claro está também para os Estados Unidos, não é? Como é óbvio. Mas é apenas este facto que não está a fazer acelerar ainda mais a inflação no curto prazo, mas é muito provável que se começarmos a ter aqui uma maior aceleração da atividade económica nos Estados Unidos e se a China também o ajudar, porque a China também, obviamente, acaba por travar muita da velocidade da atividade económica mundial, aí eu acredito que haja provavelmente 3 aumentos da taxa de juros ainda este ano de 2016. E, portanto, se o dólar muito provavelmente não está atrativo neste primeiro semestre, eu acredito que o dólar será um dos grandes focos de investimento a partir do segundo semestre. Portanto, não sei se têm aqui alguma dúvida em relação ao que vimos sobre os Estados Unidos. Se tiverem, vão colocando na janela de questões, estejam à vontade para fazer questões. Vamos vendo também se vão tendo questões, vamos aqui respondendo, como é óbvio. Fazem aqui questões sobre o petróleo, já lá vamos. Muito bem. Virando então a página, olhamos, olhamos para a China. Portanto, a China acaba por nos trazer os grandes movimentos deste ano. Aliás, o mercado está neste momento, como eu digo, a evoluir neste capítulo que é a China. Ou seja, neste momento todos os movimentos do mercado são com base num único driver. O mercado costuma ser assim, portanto, costuma mexer-se por estes capítulos, como eu referi por analogia, e provavelmente é um capítulo que ainda vai durar aqui algumas semanas. Neste momento, e aliás, isto era um capítulo que já ultrapassámos e já o vivemos em agosto do ano passado. Nós vimos as quedas. Aliás, eu posso expor aqui, por exemplo, o DAX. E isto para não mostrar os índices europeus, obviamente. Mas se olharmos aqui para o DAX, vemos precisamente como esta queda afetou completamente a performance dos índices europeus a meio do ano. Portanto, tivemos aqui uma queda brutal dos índices europeus, tivemos uma recuperação até ao final do ano, até que voltámos a ter este assunto, portanto, este capítulo da China a fazer movimentar desta forma o mercado, e estamos praticamente aqui em mínimos daquilo que foi o segundo semestre do ano passado. Ora bem, como digo então, a China é um dos grandes temas que iremos estar a observar neste início de ano. Muito provavelmente iremos ver esta situação a escalar na China, porque ainda não tivemos a divulgação de muitos dos dados. Mas o kick-off realmente destas grandes quedas foi o PMI, foi o primeiro indicador que tivemos neste ano, que foi o PMI de manufatura, que saiu extremamente abaixo daquilo que era previsto e que levou então todos os índices mundiais a caírem logo, a iniciarem o ano a cair de uma forma dramática. Entretanto, continuamos a ver indicadores nada positivos para esta economia. Aliás, eu posso-vos colocar já agora para vermos os indicadores que iremos ter. Vocês conseguem ver isso facilmente aqui no Forex Factory. Até podemos filtrar por país, se quiserem. Portanto, podemos ver aqui que começámos com um PMI de manufatura abaixo do esperado. Depois acabámos por ter aqui então o caixinho durante a madrugada. Esperava-se o aumento, acabou por ter aqui mais uma queda. Também o de serviço acabou por sair bastante abaixo do esperado e quase abaixo dos níveis de expansão. Depois, para piorar ainda, a inflação caiu, ou neste caso não evoluiu tanto como era suposto ter evoluído. A única coisa que ainda nos safou foi aqui
no dia de ontem a balança comercial a sair acima do esperado. Daí que ontem, repararam que, por exemplo, ontem foi um dos poucos dias em que tivemos uma evolução positiva por parte dos índices europeus. Foi provavelmente o único dia do ano em que tivemos os índices europeus a evoluírem positivamente. Foi precisamente por causa do mercado a suspirar um bocadinho de alívio com alguns dados mais positivos por parte da China. Em relação à China, eu salientava essencialmente o grande indicador que o mercado está à espera este mês, que será no dia 19. Aliás, na próxima semana será uma semana intensa e extremamente interessante de indicadores. Vamos ter no dia 19 este grande indicador às 2 da manhã. Não o vamos acompanhar em direto no seminário, porque é às 2 da manhã, como devem calcular, mas para quem tenha disponibilidade, quem possa acompanhar, tenha certeza que será uma altura de extrema volatilidade neste período, portanto, às 2 da manhã de terça-feira, portanto, da madrugada de terça-feira, onde vamos então ver os dados de evolução de produção, neste caso de PIB na China e também da produção industrial na China. Portanto, serão dois indicadores extremamente importantes e lá está, se saírem abaixo do esperado, muito provavelmente, e digo-vos isto com 99% de certeza, que no dia a seguir vamos ver quedas brutais, tanto nos índices europeus como nos índices americanos. Portanto, eu queria realçar também aqui, embora isto seja uma perspectiva para 2016, muita coisa pode acontecer na publicação deste dado. Depois também não nos podemos esquecer que 2 dias depois, na quinta-feira, iremos ter, portanto, 2 a 8 dias, vamos ter decisão de taxa de juros na Europa. Já lá vamos também falar daqui a pouco sobre a Europa. E portanto este dado pode influenciar muito aquilo que Mário Draghi poderá dizer na próxima 2 a 8 dias, portanto na próxima quinta-feira. Portanto, eu aqui se calhar realçava até este indicador do PIB da China como o mais importante indicador deste mês, que nos pode obviamente trazer aqui uma volatilidade tremenda e se calhar quedas ainda mais agressivas por parte deste indicador. Aqui também, já agora olhando para fevereiro, não nos podemos esquecer, logo no primeiro dia temos sempre também dados de PMI, muito importante estes dados de PMI, vamos ver se confirmam ou não aquilo que já aconteceu no início deste ano, que deu o início a todas estas quedas brutais em todos os índices mundiais. Depois também inflação e depois só em março é que teremos outra vez a publicação do PIB. Portanto, realçava aqui, uma vez que a China é o grande driver da economia mundial neste momento, salientava essencialmente estes PMIs no início de fevereiro, mas particularmente o indicador da próxima terça-feira às 2 da manhã. Mais uma vez, se tiverem a oportunidade de estarem atentos e disponíveis para olhar para o mercado nesta altura, eu tenho a certeza que teremos aqui uma volatilidade tremenda durante este período. Ora bem, também referir aqui em relação à China que dos movimentos que temos tido, e aliás, eu aqui se calhar até vos dava o exemplo do que aconteceu na quarta-feira, portanto ontem, em que tivemos um dia bastante positivo. Já terça-feira também tinha sido um dia bastante positivo nas praças europeias. Isto deveu-se essencialmente a dois fenómenos. Portanto, primeiro foi aqui ao facto da balança comercial ter feito suspirar um bocadinho de alívio as autoridades chinesas, mas depois foi também o facto de ter, mais uma vez, sido alvo de uma intervenção na moeda offshore. Portanto, eles têm duas moedas, têm a offshore, que é, no fundo, negociada nos mercados internacionais, que é o Yuan, vocês já devem ter ouvido falar, é uma moeda que está à procura de entrar agora no cabaz do FMI. E existe outra que é negociada ou transacionada internamente, que é o renminbi, que já é uma moeda muito mais antiga, portanto, já tem uma utilização muito mais antiga do que propriamente o yuan, que acabou por ser criado de uma forma mais recente para as transações internacionais. E, portanto, aquilo que está a acontecer neste momento, de forma também a conseguirem controlar um bocadinho aqui os fluxos negativos que existem nos mercados de índices na China, as autoridades chinesas têm
tem despejado montantes brutais desta moeda. Aliás, pelo contrário, tem comprado valores brutais desta moeda precisamente para que ela não desvalorize tanto. Ainda assim, não tem sido possível verificar uma estabilização do dólar yuan, que tem estado a subir de uma forma dramática. No fundo está a acontecer aquilo que acontecia, não sei se recordam, há uns anos atrás com a Suíça, em que o Banco Central Suíço tinha de estar constantemente a comprar euros na zona dos 1,20, precisamente para não deixar cair a moeda suíça abaixo desse valor. Isso poderia ter implicações bastante negativas para a sua economia. E o mesmo está a acontecer agora na China. Não que haja um limite já definido, isso não existe, embora muitos analistas defendam que essa é a única solução para conseguir travar o que está neste momento a acontecer na China. O facto disso não estar a acontecer e, portanto, as intervenções serem momentâneas, serem imprevisíveis, leva-nos a nunca saber o que é que pode acontecer no dia de amanhã. Portanto, eu hoje posso-vos dar a dizer que as perspectivas para o DAX amanhã são extremamente negativas. Se durante a madrugada as autoridades chinesas decidirem intervir na moeda e comprar valores absurdos de yuans, vamos ver, obviamente, os índices a subirem ligeiramente. E foi o que aconteceu na terça-feira, foi o que depois aconteceu também ontem durante a manhã, que foi precisamente esta situação a travar-se. Hoje já vimos uma queda novamente bastante grande das bolsas europeias, das bolsas americanas, depois alguma subida. De qualquer das formas, notem como nós neste momento, e aqui olhando por exemplo para o DAX numa perspectiva diária, nós vemos que apesar de tudo a imprevisibilidade destes últimos dias tem sido bastante grande, precisamente porque a expectativa para aquilo que pode acontecer em relação à economia chinesa é sempre muito imprevisível. E notem que desde que iniciámos a sessão, desde que iniciámos o ano, ou pelo menos desde que estabilizámos desde o início do ano, notem que ele tem andado aqui entre os 9.700, os 10.000 pontos, e portanto nunca tem saído destes valores. E portanto está tudo à espera daquilo que pode acontecer na China. Esse é o grande driver. E aqui tanto no DAX como podemos, por exemplo, olhar para o SP500, acabamos por estar exatamente na mesma situação. Reparem aqui no gráfico diário, vemos que está realmente tudo aqui à espera do que pode acontecer em relação a esta economia. Portanto, os índices continuam a cair bastante. Estão agora a estabilizar nesta semana, depois de uma semana passada extremamente negativa para os índices. Estão agora a tentar estabilizar, mas tudo está muito dependente daquilo que pode acontecer na economia chinesa. Ora bem, em relação então à economia europeia, aqui não há muito a dizer em relação àquilo que podem ser as perspectivas, porque na realidade não existiram melhoras. Portanto, 2015 foi um ano que, mais uma vez, não nos mostrou que Mário Draghi conseguiu, com toda a sua agressividade na política de estímulos à economia europeia, não conseguiu trazer uma subida considerável da inflação. Já agora, só para vermos aqui as diferenças, por exemplo, há pouco vimos que a Fed olha essencialmente para dois pilares, que é o emprego e a inflação. O Banco Central Europeu só olha para um, portanto só tem um mandato, que é a inflação, pelo menos neste momento. E mesmo apenas só com esse mandato, portanto, com esse único pilar de manipulação da economia, acaba por ainda não conseguir trazer a inflação para o valor dos 2%. Portanto, o valor dos 2%, que era o valor anterior à grande crise. Aliás, vocês veem que a inflação chegou a estar aqui nos 4%. Depois, quando houve o subprime, acabámos por cair bastante. Aliás, ele levou ali numa ligeira subida, com a redução das taxas de juros. Depois acabou por cair até para valores negativos, até que, depois com todos os estímulos, obviamente, que foram feitos, acabou por subir efetivamente acima dos 2%, até que desde 2013 tem estado sempre abaixo dos 2%, o que tem colocado, obviamente, em causa, até porque depois surgiu a crise de dívida. Portanto, se aqui surgiu o subprime, depois aqui tivemos a crise de dívida, que foi ainda pior para a Europa, coisa que não afetou os Estados Unidos, afetou apenas a Europa.
e, portanto, este problema da inflação vem causar um problema muito grande na perspectiva de crescimento da Europa. E depois temos que perceber que a Europa é completamente diferente dos Estados Unidos. Ora, se na Europa existem, eu diria, 25, 26, 24, até porque eles já foram aumentando os países, precisamente existem esses países todos. Na América existem ainda mais países lá dentro, que são dos Estados, mas são Estados federados. Portanto, a forma de trabalhar e de sincronizar políticas em Estados federados é muito mais fácil do que nos Estados europeus. Nos países europeus, em que, se em Portugal tínhamos um governo de direita que do nada passou para um governo de esquerda, na Áustria tínhamos um governo de direita, em Espanha as coisas também estão um bocadinho instáveis, também não se percebe se vai acontecer o mesmo que em Portugal, ou seja, existem políticas internas, culturas de cada país que impedem que haja uma atuação uniforme por todos os países. E, portanto, como é óbvio, enquanto não for feito aquilo que já Trichet falava, que era a possibilidade de uma união fiscal, enquanto isso não acontecer, é muito difícil gerir da mesma forma a Europa como os Estados Unidos, em que os Estados Unidos chegaram a um ponto em que disseram, ok, vamos começar a imprimir mais moeda. Na Europa é um bocadinho mais difícil fazê-lo. Até não nos podemos esquecer que, entretanto, houve o problema da crise de dívida, em que todos os países, e principalmente os periféricos, estavam extremamente endividados, atingiram um limite na sua dívida que todos os anos estavam a apresentar déficit, e, portanto, das duas, uma. Ou se apertava completamente o cinto e tentava-se reduzir as despesas e aumentar as receitas, de forma a que os países possam eventualmente ter algum crescimento no futuro, ou acabava-se por se entrar num ciclo de despesismo que ia-nos aumentar ainda mais o endividamento, apenas na esperança de que o consumo fosse aumentar. Claro que depois cada um acredita naquilo que quer, todos nós temos diferentes posicionamentos políticos, todos nós acreditamos em soluções diferentes e, portanto, um país, por exemplo, Portugal, acreditando num caminho, a Itália acreditando noutro caminho, a Alemanha acreditando noutro, claro está que é impossível existir uma unanimidade na atuação do Banco Central Europeu, já que o Banco Central de cada país neste momento não tem qualquer tipo de importância no futuro dos países, porque senão muito rapidamente nós chegávamos ao escudo, desvalorizávamos o escudo e está feito. Quer dizer, procurávamos aumentar a inflação com isso, coisa que não podemos fazer. E mesmo a Europa não pode, o Banco Central Europeu não pode fazer isso, não pode começar a imprimir moeda. A única coisa que pode fazer é comprar ativos, e foi isso que fez através do quantitative easing, que foi colocar dinheiro nos bancos, para os bancos externamente comprarem dívida dos próprios países para essa dívida cair. Isto foi positivo, obviamente, para os bancos, conseguiram ganhar lucros muito interessantes, foi positivo para a economia dos países periféricos, viram as suas dívidas a caírem bastante, mas claro está que aqui o grande cancro da Europa é única e exclusivamente as questões políticas, porque cada país gere-se de uma forma diferente. Temos países completamente diferentes, depois há sempre aquele binómio entre a Europa do Norte e a Europa do Sul, que óbvio que nos leva sempre a tipo de pensamentos, a linhas de pensamento diferentes políticas, e portanto é muito difícil gerir isto, é muito difícil gerir uma Europa que tem tanta diversidade, que é mais pequena, julgo eu, nem tenho a certeza, mas é mais pequena em termos de área que os Estados Unidos, não sei sequer se tem tantos habitantes ou não, julgo que não, mas é muito difícil gerir uma zona económica tão pequena, mas que é tão diversa, é tão grande em termos de diversidade, que nos impede de ter uma linha de atuação única. E, portanto, este tem sido o principal problema. Mesmo a criação de mecanismos que nos possam levar à injeção de políticas monetárias tem sido também difícil. 2010 foi
aliás, 2011 e 2012 foram anos muito difíceis em relação a isso, porque não havia legislação para haver uma política monetária, como por exemplo há nos Estados Unidos, em que hoje decidem fazer um, um quantitative easing, amanhã decidem fazer uma operação twist, como fez o Ben Bernanke há uns anos atrás, em 2012. Portanto, não é possível conseguir gerir um país, uma zona económica com todos estes países, com cada um a dizer uma coisa diferente. Portanto, é muito difícil gerir desta forma e claro que este vai ser de, um ano de grandes desafios para a Europa, principalmente por causa daquilo que está a ser a evolução das políticas monetárias de cada Banco Central Mundial. E nós vemos, neste caso, há pouco, como estávamos a ver, a Reserva Federal Americana com a expectativa do aumento da taxa de juros, se calhar até acima dos 1% no final deste ano, enquanto que na Europa nem pensar em sair dos 0% e, muito provavelmente, vamos ver as medidas de estímulo a aumentarem. Portanto, o ano passado, desculpa, Ben Bernanke não, Mário Draghi apresentou a possibilidade de, de injetar na economia mais de 1.000 milhões de euros e, portanto, isso, como é óbvio, acaba por limitar um bocadinho aquilo que podem ser outros mecanismos mais artificiais de poder aumentar estas medidas de estímulo. Nós este mês vamos ter uma reunião do Banco Central Europeu, aliás, de antes tínhamos todos os meses, não sei se recordam, era sempre na primeira quinta-feira de cada mês, já desde o ano passado que isso foi reduzido, portanto já só existem 8 reuniões por ano, aliás o Banco Central japonês também já o fez, e, portanto cada reunião vai passar a ser cada vez mais importante, porque há menos. E portanto vamos estar sempre à espera de que Mário Draghi diga alguma coisa mais interessante e que nos possa dar aqui alguma perspectiva sobre o que é que pode acontecer. Em relação à reunião da próxima semana, da próxima quinta-feira, eu acredito que vai estar muito dependente do que pode acontecer na China, entretanto. Vai depender muito também daquilo que podem ser os próximos dados de inflação da Europa. E não me parece que Mário Draghi vá já arriscar dizer alguma coisa que o pode comprometer depois na reunião de março. Eu acredito que Mário Draghi o que vai dizer, isto claro, falando nesta altura é apenas uma perspectiva minha, não faço a mínima ideia, ainda não tive a oportunidade de falar com ele sobre isto. Bem, eu gostava de fazer, mas é impossível. Eu acredito que o que ele vai dizer é, meus amigos, calma, os Estados Unidos aumentaram agora a taxa de juros, nós não vamos avançar com nenhum tipo de atuação de política monetária. O que vamos fazer é, mais uma vez, esperar, ver o que é que aquilo que nós fizemos o ano passado, que foi medidas de estímulo muito agressivas, com uma brutal compra de ativos, como podemos ver aí, que foi mais de 1.000 milhões. Vamos ver o que é que isto dá. Vamos esperar pelos próximos dados de inflação e em março, na reunião dos primeiros dias de março, vamos realmente aí a reanalisar, ver o que é que está mal e ver se eventualmente pode ser necessário um aumento das medidas de estímulo. Não nos podemos esquecer que quanto mais tempo passa, se por um lado na Europa pode-se expectar um aumento das medidas de estímulo, por outro lado nos Estados Unidos pode-se esperar um aumento de taxa de juros. Ora, o que é que isto nos cria em termos de euro-dólar? Cria-nos uma expectativa de ver, obviamente, esta taxa de câmbio a poder ficar reduzida. E nós vemos que, depois de efetuada a decisão de taxa de juros, o mercado perdeu completamente as expectativas no mercado. Entretanto, tem lentamente tentado mostrar, e que nós vemos, obviamente, que em termos de análise técnica, a expectativa de um novo mínimo aqui a ser feito é bastante grande. Perguntam-me se eu acredito nos 1,05, eu acredito na paridade. Podes dizer que acredito nessa paridade. Isto, claro, dependendo de muitos fatores. Dependendo, por exemplo, se vamos ver o Mário Draghi incutir no mercado uma expectativa de aumento do facilitismo monetário. E se, por outro lado, nos Estados Unidos, vamos ver
as expectativas sobre um aumento de taxa de outro aumento de taxa de juros também a surgir. Portanto, é necessário que estas duas vertentes, e lá está, quando nós negociamos mercado cambial, não estamos a negociar o euro-dólar, estamos a negociar dois ativos. Estamos a negociar o euro e estamos a negociar o dólar. Portanto, temos que perceber quais é que são as forças de um ativo e quais é que são as forças e fraquezas do outro ativo. E, portanto, se nós conseguirmos ver uma fraqueza no euro, uma expectativa de fraqueza no euro e uma expectativa de força no dólar, então, claro está que, neste caso, o diferencial entre ambas vai nos fazer trazer uma forte queda para o euro-dólar. Claro está que estamos dependentes destes dois acontecimentos, mas daquilo que eu já vos referi, tanto na expectativa do que é que pode acontecer na política monetária dos Estados Unidos e na política monetária da Europa, a expectativa é claramente um novo mínimo relativo que possa vir a ser feito, e claro está também numa perspectiva técnica. Nós costumamos, como sabem, olhar aqui muito para as ondas de Elliott, eu principalmente, e nós podemos ver aqui que temos uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3, uma onda 4 e, tecnicamente, uma grande probabilidade, e lá está, em mercados só podemos falar de probabilidades, não podemos falar de certezas, mas uma grande probabilidade de podermos fazer aqui uma quinta onda que nos leva a criar divergência entre estes dois mínimos. Até porque a divergência entre este e este não existe. Portanto, a expectativa em termos de médio e longo prazo é que isto possa acontecer, portanto, possa existir esta continuação das quedas deste euro-dólar. Portanto, tanto do ponto de vista técnico como do ponto de vista fundamental. Ora bem, por último, falando aqui do Japão. O Japão, não sei se alguns de vocês já eram nossos clientes ou não, em 2012 foi um grande ano no que diz respeito ao mercado cambial. Aliás, podem ver aqui, foi no final de 2012. Foi um grande ano para o mercado cambial em relação aos ienes. Nós vimos um movimento brutal dos ienes na altura. Na altura, aqui só fazer aqui uma pequena retrospectiva, foi na altura em que mudou-se completamente a política em si no Japão. Foi eleito Shinzo Abe como novo primeiro-ministro, com a expectativa, as promessas, as esperanças de que eles finalmente fossem lutar por uma inflação acima do esperado. Tiveram, coitados, azar, porque surgiu exatamente na altura em que a crise de dívida estava a evoluir-se na Europa. Mas Shinzo Abe lutou a favor disso. Como? Essencialmente ao nível da política monetária. Nós vimos pela primeira vez enfim, nestes últimos anos, nos anos mais recentes, nomeadamente depois da criação do euro, há o maior programa de facilitismo monetário que existiu sempre, em que basicamente aliás, eu até vos posso colocar aqui, para tornar as coisas mais interessantes, posso colocar aqui, por exemplo, o Nikkei, em que vimos uma injeção de dinheiro, uma impressão de dinheiro tão grande na economia japonesa, que o próprio índice japonês quase que subiu 100%, julgo eu, que não vos consigo dizer na prática. Mas, aliás, acho que até tenho aqui já analisado na MetaTrader. Daqui a pouco já podemos ver na X-Station, mas até tenho aqui já isso analisado. Portanto, notem o que é que ele evoluiu. Ele evoluiu desde 2012. Aliás, até foi mais, reparem. Desde 2012, ele subiu dos 8 mil pontos. Portanto, aqui foi quando foi eleito Shinzo Abe, em novembro de 2012. E até que atingiu, reparem, os 20 mil pontos. Ou mais, quase mais, até quebrou os 20 mil pontos. Passado 3 anos. Portanto, uma evolução, como podem ver, brutal dos 8 mil para os 20 mil pontos. Precisamente por causa desta nova política de estímulos que estaria para continuar no Japão. E depois não se esqueçam que também tivemos políticas de estímulos nos Estados Unidos, na Europa. Tudo isso foi amontoando, gerando uma espetacular, um espetacular apetite pelo risco. Levou praticamente toda a gente no Japão a comprar ações, as empresas a comprar ações, obviamente, aqueles que são os maiores drivers, que são os fundos de pensões e as seguradoras a comprarem. Portanto,
acabou por se criar aqui um estigma brutal, um novo paradigma na economia japonesa, que levou, obviamente, também à desvalorização da moeda, porque isto começou tudo pela injeção de mais capital no mercado, e, portanto, levou-nos a todas estas subidas. Aliás, para vocês terem uma noção, se calhar não têm esta noção, mas em termos de Forex, em termos de retalho, portanto, clientes como eu, como vocês, como traders ou não profissionais, portanto, traders nem que seja por hobby, eles têm o maior mercado mundial de volume de Forex. Eu aqui não vos sei precisar os volumes, mas eles fazem qualquer coisa, só no Japão, fazem qualquer coisa como 10 vezes mais volume do que toda a Europa junta, em termos de retalho, portanto, em termos no volume de corretoras de retalho. Portanto, para perceberem aquilo que é realmente a procura por estes ativos de risco desde que isso existiu, e claro, foi tudo à boleia da desvalorização dos ienes. Já agora, para verem aqui como o iene também teve exatamente o mesmo efeito, portanto, o efeito contrário, o iene desvalorizou. Reparem, por exemplo, aqui no dólar iene, isto é engraçado perceber como estes ativos têm todos uma correlação diferente. Portanto, notem como o iene desvalorizou, tinha uma correlação muito semelhante. Portanto, desvalorizou dos 76 dólares para os 120 dólares. Portanto, toda esta evolução negativa que o iene teve. Claro, depois também a juntar a um dólar que também estava forte. Mas, portanto, isto para vos dizer que em 2012 foi, desde 2012, que, reparem esta tendência de dólar-iene, foi uma altura brutal para se negociar mercado cambial, em que só havia um caminho nos ienes, aquilo nós podíamos comprar dólar-iene, euro-iene, GBP-iene, AUD-iene, podíamos comprar o que quiséssemos, fechar os olhos. Passado 5 minutos já as posições estavam extremamente positivas, só havia um caminho, era o caminho positivo, e que vocês estão a ver aqui velas semanais. Agora contem as velas semanais seguidas que tivemos até atingir este topo. Bom, mas isto foi precisamente por causa da atuação do Banco Central, que tentou trazer a política monetária a crescer. Desculpem, a inflação a crescer através da sua política monetária, coisa que na realidade não funcionou assim tão bem. Portanto, o governador do Banco Central japonês, que é Kuroda, chegou-se a um ponto que ele próprio já não havia espaço para permitir um maior facilitismo monetário do que aquele que já estava a ser feito. E na realidade as coisas não estavam a acontecer, os objetivos não estavam a ser alcançados, muito por culpa também de tudo o que estava a acontecer ao nível global. Na altura houve a questão da crise de dívida, travou bastante aquilo que podia ser a evolução positiva do Japão. Depois já se começou a criar também alguns receios sobre o desaceleramento ou seja, o facto da economia chinesa poder não estar a crescer tanto como seria previsto. Já em 2013 se falava nisto. E portanto tudo isto junto acabou por fazer com que a economia japonesa já não se mostrasse assim tão atrativa para investir, e acabou por estagnar. Aliás, nós olhamos mesmo para o Nikkei. Eu acho que isto, exatamente, isto é o Nikkei. Chegou aqui a uma dada altura, já em final de 2014, em que o mercado acabou por estagnar completamente, e deixámos de ver o Banco Central japonês a dar-nos alguma expectativa sobre a possibilidade de novos estímulos a serem introduzidos na economia. Isso que acabou por limitar bastante a procura por este mercado. Neste momento, o Japão já não é um tema que anda a ser visto, também muito por culpa do que tem acontecido na Europa e nos Estados Unidos, mas o Japão é algo que tem ficado aqui muito por fora lá está, daquilo que eu vos falava, que era dos capítulos do mercado. E, portanto, vamos ver o que é que poderá acontecer este ano. Este ano, curiosamente, o Banco Central japonês reduziu as suas reuniões de 14 para 8. Portanto, igual ao número de reuniões que são feitas nos Estados Unidos e na Europa. Veremos se com isso a comunicação do Banco Central irá diferir, irá colocar aqui algumas expectativas diferentes no mercado, e, claro, conseguirá fazer com que haja uma procura outra vez maior pelo Nikkei ou não. A verdade é que, se nós olharmos para todas as quedas que estão a existir nos mercados, o Nikkei acaba por ter uma das quedas mais atraentes, porque é a única que está aqui numas melhores zonas de suporte. Notem que é esta grande aqui zona de suporte que nós até salientamos. E, portanto, se nós virmos os índices a recuperarem, eu diria que a grande oportunidade para estar a favor de uma subida dos índices não é nem nos Estados Unidos nem na Europa, mas sim
no Nikkei. Uma vez que os drivers que estão neste momento a trazer o mercado para baixo podem deixar de afetar tanto a economia japonesa. Não nos podemos esquecer que o Japão é um grande parceiro comercial da China. E, portanto, assim que deixarmos de ver o capítulo da China a dominar negativamente o mercado, iremos muito provavelmente ver o Nikkei a ser uma das mais interessantes entradas longas no mercado. Por isso eu queria também destacar aqui o Nikkei como um ativo a analisar, a acompanhar nestes próximos meses de 2016. Ora bem, em relação então a Forex, nós aqui já conseguimos olhar de uma forma mais interativa para as grandes economias mundiais, portanto, para os Estados Unidos, para a Europa, para o Japão e também falar aqui um bocadinho da China. Não vamos falar nem da Suíça nem da Grã-Bretanha, porque não há nada neste momento a acontecer. Se tivéssemos o ano passado a falar disto, claro que era diferente. Aliás, está agora a fazer um ano, por exemplo, que tivemos o unpeg, portanto, o retirar do pegging do euro contra o franco. Foi um momento incrível também para os mercados. Aliás, muitas corretoras fecharam na altura, precisamente por causa disso, as que não faziam cobertura de risco. Portanto, foi um mês muito interessante, o mês de janeiro do ano passado, por causa do mercado cambial, que estava-se a iniciar todo um novo paradigma na atuação dos bancos centrais. Este ano já não acontece isso. Aliás, vocês veem que negociar o euro-dólar tem estado, quer dizer, complicadíssimo, porque não há uma tendência, há uma grande lateralização. E, portanto, o início deste ano está a ser dominado, mas é pelos índices que têm estado extremamente interessantes, muito voláteis, com a tendência de queda a ter de ser aproveitada, porque para nós estamos nos mercados, temos que ser pragmáticos. É-me indiferente se o PSI 20 cai ou se o PSI 20 sobe. É mais importante perceber para que lado é que eu posso estar a favor da tendência. Se o PSI 20 tiver de cair, caia. Vamos aproveitar a queda, vamos ganhar com a queda. É indiferente. O mercado tem é que mexer. E portanto, se ele neste momento está a cair, e se é os índices que estão a mexer, é óbvio que vamos olhar mais para os índices. Mas, portanto, em relação ao mercado cambial, tem estado sempre mais complicado de negociar, à exceção, obviamente, aqui de algumas moedas. E eu aqui, se calhar, salientava, por exemplo, o dólar canadiano. Como sabem, uma das razões, desculpem, uma das consequências, por assim dizer, desta questão da China tem sido também a queda do petróleo, que tem depois, por sua vez, arrastado uma queda maior dos índices. E a queda desta matéria-prima acaba por ter também grandes consequências no dólar canadiano. Se nós repararmos e olharmos para o que está a acontecer neste momento no dólar CAD, eu posso até ver aqui. Oi, peço desculpa, enganei-me. Se nós olharmos aqui para o dólar CAD, nós vemos que tem sido provavelmente das tendências mais interessantes ao nível dos mercados cambiais, porque é um ativo que está completamente correlacionado com a evolução do petróleo. E agora reparem o que é que está a acontecer já desde meados do ano passado, desde que o petróleo começou a desvalorizar. Reparem o que aconteceu não digo ao dólar, mas neste caso ao canadiano, ao dólar, ao CAD. Reparem o que é que o CAD desvalorizou dos 1,08 para os 1,43. E notem que esta última perna ascendente tem sido consequência dos mínimos que o petróleo está a atingir face a 2013. E reparem que há potencial efetivamente para continuarmos a disparar nesta moeda, se realmente virmos o petróleo a quebrar os mínimos de 2013, 2003, é muito provável que o dólar CAD possa eventualmente mesmo chegar até aqui à zona onde já esteve a negociar antes de 2001, lá está, aos valores a que o petróleo estava. E aliás, agora se nós olharmos para o CAD e olharmos para o crude, nós vemos que eles acabam por ter uma correlação quase perfeita. Aliás, eu vou aqui pôr o gráfico semanal como no outro. E não conseguimos ver o histórico ali para trás. Mas eles acabam por ter uma correlação praticamente igual. Mas lá está, inverso, obviamente. Um com o outro. E, portanto, neste momento, olharmos para os mercados cambiais. Se o ano passado aquilo que fazia mexer os mercados cambiais era o posicionamento dos bancos centrais e a forma como eles influenciavam as moedas,
neste momento é a forma como as matérias-primas estão a afetar os países produtores e com isso as suas moedas. Por exemplo, em relação ao petróleo, nós vemos o CAD a desvalorizar isto tudo, o NOC também a ser afetado e depois, claro, outras economias que estão a ser extremamente afetadas. É, por exemplo, o caso de Angola, que provavelmente acabamos por estar mais ligados, até pelo facto de ser um dos países de Palop, temos muitas notícias, já não há Kwanza, já não há dólares para se trocar. O dólar Kwanza, por exemplo, que estava há uns anos a 100, já está a ultrapassar os 200, já só conseguem trocar dólares por Kwanzas se for na rua e é quase ao dobro da cotação que está. Portanto, nós aqui se conhecemos a história de Angola, porque é um país que tem uma ligação especial com Portugal, mas acontece com todos os outros países produtores de petróleo. Eu diria que à exceção, talvez, da Noruega, por ser um país que consegue produzir petróleo a um preço muito baixo. Quem não consegue produzir petróleo ao valor atual que ele está, portanto abaixo do break-even, acaba por estar a sofrer realmente aqui consequências muito graves nas suas balanças comerciais. E portanto isto acaba por ter uma implicação, isto para vos dizer que todos estes acontecimentos acabam por ter uma implicação bastante grande no CAD e no NOC. Portanto, o CAD e NOC, fica aqui também a perspectiva, se continuarmos a ver uma queda do crudo, que muito provavelmente irá acontecer, iremos ver NOCs e CADs a continuarem todo o seu processo de queda. Já agora, só para vos recordar, em menos de um ano desvalorizámos 50% no crudo. E para terem uma noção também, em 2 anos desvalorizámos 70% do crudo. Portanto, quando me dizem que os mercados estão instáveis e não prestam, perdi imenso dinheiro em ações, nestes últimos anos as ações do BCP desvalorizaram, o meu gestor do banco ligou-me a sugerir isso, e os mercados não prestam, são porcaria, estou farto de perder dinheiro. É porque, obviamente, o problema não é dos mercados, o problema somos nós que não estamos atentos a oportunidades. E o petróleo tem sido, sem dúvida alguma, uma das grandes oportunidades já nem digo desde há um ano atrás, porque, enfim, na altura nem se perspectivava o que ia acontecer agora, mas falo essencialmente deste último semestre que tivemos. Ora bem, em termos de libra-dólar, não há muito aqui a dizer. Nada acontece na libra. Em termos de matérias-primas, também já falámos aqui sobre o petróleo. Acabámos mesmo agora de falar. Tanto Brent e crudo têm caído bastante. Aliás, há aqui uma coisa muito curiosa, que é olharem para o índice CRB. Portanto, é um índice que é composto pelas 19 matérias-primas mais líquidas das várias bolsas de matérias-primas, que é o caso neste caso, especificamente do CRB, é o NYMEX, é o CBOT, é o LME, é o CME e é a COMEX, que mostra, portanto, a tendência da generalidade das matérias-primas. E notem como este índice tem caído de uma forma crítica. Se nós olharmos aqui para o CRB, vemos uma queda já de um suporte de muito longo prazo que está aqui feito. Se vocês aqui se calhar nesta imagem não veem muito bem, mas se virem nos vossos PDFs conseguem ver melhor, mas o facto de termos quebrado estes 200 pontos, que depois acabámos por cair ainda mais 15% até à data, leva-nos a pensar numa possibilidade de vermos um bear market brutal agora nas matérias-primas. E, aliás, nós não vemos só o petróleo a ter estas quedas. Nós vemos, por exemplo, o cacau. Nós vemos, por exemplo, uma expectativa também do trigo e do corn caírem. Isto deve-se essencialmente por curiosidade. Estamos a ver, numa altura em que o consumo está-se a reduzir drasticamente, vemos a produção a não parar. E, por exemplo, se nas soft commodities vemos expectativas de produções brutais, é o que aconteceu agora no cacau. Isso é um ativo que nós temos analisado praticamente todos os dias. Nós vemos as matérias-primas não só de agrícolas, pelas suas razões, das produções serem boas, mas também uma redução drástica do consumo
de matérias-primas como o cobre, como o alumínio, enfim, no fundo as matérias-primas de produção que, como é óbvio, com a questão da China acabam por quebrar brutalmente uma procura maior. Aliás, por exemplo, eu pego aqui no exemplo do cobre. Se nós formos a ver, o maior produtor de cobre mundial, isto eu não vos quero estar a induzir em erro, pode eventualmente já não ser, mas era o Chile. E o Chile está a produzir mais cobre este ano do que estava nos anos atrás. Portanto, a produção de cobre tem aumentado bastante, até obviamente pelas suas exportações, que são nomeadamente para a China, que é o seu maior parceiro mundial. O maior consumidor, ou utilizador, ou importador de cobre é a China. Ora, o que está a acontecer na China tem uma causa direta à, à utilização do cobre, portanto, ao consumo do cobre. Ora, se eu produzo mais, se eu consumo menos, vou ter mais de uma coisa. Se eu tenho mais de uma coisa, essa coisa vai valer menos. E é isso exatamente que está a acontecer no cobre. Aliás, o cobre está a ser uma das grandes vítimas também da questão da China, à parte do que está a acontecer com os índices, como é óbvio, e com o petróleo, e muito provavelmente será para continuar. Portanto, se nós vemos o Brent e o crudo a terem esta perspectiva, é muito provável que todas as outras matérias-primas de produção, neste caso o cobre, aliás, vocês na X-Station até podem ver aqui nas cotações de mercado, conseguem ver aí as matérias-primas específicas que eu estou a falar, do alumínio, do cobre, enfim, do zinco, tudo isso, acaba por ter toda esta tendência também de queda por causa da questão da China. Em relação às matérias-primas agrícolas, como é óbvio, o grande destaque vai para o cacau, e isto principalmente depois do que aconteceu esta semana, em que o cacau, em que tivemos acesso aos relatórios de estoques do cacau. E eu costumo sempre dizer isto, se calhar nunca vos passou pela cabeça negociar em cacau ainda há uns anos, hoje se calhar já se sentem tentados a isso, porque é realmente um dos mercados que tem mais oportunidades nesta última semana. O facto da expectativa de aumento de taxa desculpa, aumento de taxa não, de aumento de produção no Ghana e na Costa do Marfim estarem a provavelmente trazer-nos um aumento dos estoques, é normal que isso faça o preço cair. Há aqui um efeito muito interessante nas soft commodities, nomeadamente nesta matéria-prima, é que pode ser muito afetado a qualquer altura pelas condições meteorológicas. E portanto temos que ter atenção que o próprio El Niño é um dos grandes drivers deste cacau, uma vez que qualquer registro de uma atividade meteorológica que danifique ainda mais as produções acaba por, obviamente, trazer-nos uma subida brutal do preço. E por outro lado, aquilo que está a acontecer agora é que expectativas de bom tempo, expectativas de bons crescimentos da produção podem levar-nos a esta queda. Portanto, é um ativo que vai sofrer muita volatilidade provavelmente este ano. É um ativo que provavelmente vai cair mais anos de eventualmente subir, e nós acreditamos mesmo que ele possa continuar a cair, principalmente se fechar abaixo do atual preço, aqui nos 61,8% de Fibonacci. O cacau tem tudo para continuar a cair, muito provavelmente até aos mínimos do ano passado, ou mesmo de 2011. Pois claro está que as tendências também para café acabarão por ser o mesmo, do açúcar também, do corn, do soja e do trigo também. Notem, por exemplo, estas últimas três. O trigo, o milho e a soja têm uma correlação muito semelhante, estão em grandes zonas de suporte. Todas elas, se começarmos a ver os estoques a saírem em cima do esperado, vamos começar a ver um despoltar de posições vendedoras neste ativo, porque os estoques do início do ano têm sempre um impacto extremamente intenso naquilo que pode ser os estoques do resto do ano. Portanto, neste início do ano, se realmente virmos os estoques a sair em cima do esperado, eu acredito que tanto trigo, milho e soja
possam ser oportunidades brutais para o médio prazo, até pelo menos ao final do primeiro semestre deste ano. E, portanto, possam cair ainda mais drasticamente. Em relação ao açúcar, queria também salientar o facto de estarmos, isto embora não seja uma perspectiva em termos fundamental, mas notem como o açúcar está, olhando aqui para o gráfico semanal, numa grande resistência descendente, a evoluir num triângulo, e se realmente aqui virmos também stocks a serem em cima do esperado, como se espera em todas as soft commodities, e se isso realmente acontecer, poderemos ter aqui um breakout em baixa que nos leve a ter outra perna descendente no preço e, portanto, possamos cair mesmo até aos 10 dólares, ou seja, podemos cair ainda mais 40% no preço do açúcar. Em relação aos índices, julgo que também já estejamos aqui conversados por causa da questão da China. Portanto, todos os índices têm aqui potenciais de queda brutal. Eu aqui ponho-nos o exemplo, por exemplo, dos índices americanos, como já todos quebraram uma grande zona de suporte ascendente, que é esta linha vermelha. Todos eles já estão a corrigir quase nos 61,8, quase abaixo desse valor. E como sabem, é um valor crítico. Se nós estivermos abaixo desse valor, e muito provavelmente isso pode acontecer se virmos na próxima terça-feira o PIB a sair abaixo do esperado, já sabem quais é que são os próximos níveis. Serão os mínimos do ano passado. Okay? Os mínimos que fizemos em agosto. Se realmente virmos o PIB da China a desiludir, muito provavelmente vão-nos trazer quedas ainda mais agressivas. Para quem negocia ações, lá está, é uma situação bastante negativa. Para quem negocia índices, estamos todos muito contentes, porque queremos que haja movimento. Portanto, seja movimento para baixo ou para cima, esse movimento é sempre bem-vindo, porque implica que possamos encontrar aqui tendências interessantes. E quanto mais agressivos esses movimentos, melhor. E, portanto, do ponto de vista pragmático, egoísta, é óbvio que seria interessante que este PIB saísse abaixo do esperado, porque é verdade, temos que ser pragmáticos, temos que o dizer, porque isto trazer-nos-ia uma queda muito mais agressiva dos índices, e aqui eu estou-vos a falar do ponto de vista extremamente egoísta, obviamente, para aquilo que pode ser a evolução da economia mundial. Do ponto de vista unicamente de mercado de trading, seria muito interessante vermos este PIB abaixo do esperado, que isso poderia nos trazer quedas ainda mais acentuadas e uma previsibilidade maior do que pode acontecer ao mercado, que é realmente vir atingir os mínimos de agosto. E eu digo isto não só nos índices americanos, mas também nos índices europeus. Por exemplo, vemos o DAX aqui no gráfico diário praticamente a quebrar este suporte ascendente diário, vemos o FTSE 40 que já o quebrou, vemos o Eurostoxx também está em linha para o quebrar, e portanto tudo isto podia-nos trazer até níveis bastante mais abaixo. Lá está os níveis de mínimos de 2016, por exemplo no DAX era aos 9.370, no FTSE 40 é aos níveis dos 4.200, no Eurostoxx é o nível dos 3.000 pontos. Portanto, todos esses níveis poderiam ser atingidos, e é muito mais fácil prever que níveis é que podem ser atingidos para baixo, porque neste caso temos a referência dos mínimos de agosto, do que provavelmente do que obviamente os níveis de resistências, porque numa perspectiva destas nunca sabemos quais é que são as próximas resistências que podem ser atingidas, até porque aí estaríamos a ter uma evolução em contraciclo com a tendência que estamos a ter agora impulsiva, que é de queda. Em relação ao Japão, também já estamos conversados. Eu aqui já vos tinha referido e faço mesmo menção aqui neste ativo que há realmente aqui uma grande oportunidade para o caso. Lá está, por exemplo, se tivermos um PIB a sair acima do esperado, se calhar mais interessante do que propriamente negociar, isto obviamente numa perspectiva de médio prazo, se calhar mais interessante do que negociar índices americanos ou europeus, é mesmo negociar o Japão, por estar num ponto de técnico brutal, que é a zona aqui dos 17.000 pontos. Se este ponto aguentar, eu diria que é realmente um sério ponto para procurarmos um posicionamento de médio prazo neste ativo. Em relação ao índice chinês, eu vos coloco aqui o China Comp. Este é claro, obviamente, o grande causador de tudo o que está a acontecer agora. Se algum de vocês tiver ações e tiver a ser prejudicado, podem culpar este gráfico. É este o grande culpado para a queda dos índices. Notem como desde o verão,
já está a cair dos 14 mil pontos para os 8 mil pontos. Temos aqui quase uma queda de 50% deste índice. E que tem efetivamente mais para cair. E lá está, mais uma vez, para as quedas é mais fácil prever o valor, porque podemos estar aqui a atingir mínimos de 2011 nos 8 mil pontos, ou seja, é uma queda de ainda mais 10% do que estamos a fazer agora, sensivelmente, que é aqui os 8.800. Se cairmos 800 pontos são 10%, que ainda poderíamos ter de queda se realmente o PIB sair abaixo do esperado. Em relação à Austrália, estamos aqui presos numa zona de resistência. Aqui não vale a pena também falarmos muito disto. Também estamos aqui, e como é óbvio, todos os índices estamos aqui muito presos por aquilo que pode acontecer em relação à economia chinesa. Em relação à Rússia, este também é uma das grandes oportunidades. Aliás, se vocês repararem nas análises diárias que recebem todos os dias de manhã, quem é cliente, vocês reparam que muitas vezes há sempre muitos ativos que são repetidos, mas são sempre mencionados. São eles o cacau, são eles o crudo e também o índice russo, porque é realmente onde estão as oportunidades. Hoje, por exemplo, tínhamos falado do índice russo, caso o crudo caísse, tinha muita probabilidade de continuar a cair. Ele eventualmente acabou por corrigir um pouco mais em alta. E nós neste momento temos tudo para, no índice russo, ele aqui até já está a cotar mais abaixo do que quando eu tirei esta foto. No início da semana, já está a apontar mesmo muito mais para baixo. E nós temos agora como próximas referências para este ativo a zona dos 650 pontos e depois disso os 600 pontos. Para isto acontecer é necessário duas situações, porque este é o índice que mais reflete ou mais irá sentir essas consequências, que é a China realmente continuar a apresentar indicadores negativos que arrastam os índices para baixo e, como é óbvio, o índice russo também vai para baixo. E vermos o petróleo a continuar as suas quedas, que irá afetar o índice russo, obviamente. Para terem uma noção, das 50 empresas do índice russo, 30 estão ligadas ao fator produtivo de petróleo, ou de extração, ou de transformação, ou de exportação, estão ligadas de alguma forma ao petróleo. E, portanto, para verem, mais de metade deste índice. Isto já para não falar em capitalização bolsística, eu já tinha visto, é qualquer coisa como quase 75%, ou seja, 3/4 deste índice estão ligados precisamente ao petróleo. Portanto, óbvio que qualquer coisa que aconteça ao petróleo, o índice russo é o primeiro a sofrer estas consequências. E, portanto, se continuarmos essencialmente com a possibilidade da queda do índice chinês, e neste caso, desculpem, da queda dos índices por causa da questão da China e a queda do petróleo, este será o índice mais afetado por estes dois drivers. Em relação à Índia, também tem estado aqui sobre grandes zonas de suporte. Tem estado aqui numa zona corretiva. Aliás, o índice indiano foi no início de 2014 um dos nossos principais focos, porque foi quando foi eleito o novo primeiro-ministro. Fortes investimentos estrangeiros a entrarem no país. O índice estava realmente a subir bastante, para terem uma noção, em qualquer coisa como menos de um ano ele subiu quase mais de 100%. E portanto foi muito por causa destas questões. Nós agora com esta questão da China, também com o menor estímulo que o próprio país está a ter, ou menor excitação que está a existir com estas novas políticas, acaba por estagnar um bocadinho. E o índice indiano tem estado bastante lateral, mas acredito que assim que quebrarmos esta resistência descendente, e lá está, estamos a olhar para o gráfico diário, não é nem hoje nem amanhã, se calhar no próximo mês ou daqui a 2 meses, se tudo correr bem com os índices europeus e americanos. Se isso acontecer, realmente aqui o índice indiano, ao quebrar esta resistência nos 8 mil pontos, poderá sofrer aqui a possibilidade de uma subida até novos máximos, que poderia indicar uma subida de cerca de 15, 20% deste índice até máximos. Em relação a ações, eu não me vou alongar aqui muito em relação a este tema. Vocês depois podem ver isto tudo neste relatório. Mas queria-vos chamar a atenção essencialmente aqui para alguns ativos que nós fazemos referência. É a Starbucks, que está em grandes zonas de suporte. É também a Apple, que também está a corrigir de toda a sua subida do gráfico semanal. E é também a Amazon. Agora, claro está que todos os pontos de suporte neste momento estão a ser atingidos nestes três índices que nós falámos. Em primeiro lugar, eles têm uma coisa em comum, são todos americanos. Portanto, falar de negociação de índices europeus e muito menos portugueses, na minha opinião, e é apenas a minha opinião, não vale o que vale,
está completamente fora de questão, porque, como têm visto, qualquer queda na Europa é sempre mais agressiva do que propriamente nos Estados Unidos ou de qualquer outra parte do globo. Portanto, a comprar ações só podemos pensar de uma forma, que é comprar ações na América. Eu aqui, obviamente, não vos vou dar qualquer perspectiva sobre o PSI 20. Aliás, é mesmo uma das minhas opções é nem sequer olhar para o PSI 20. Não que tenha alguma coisa errada, atenção. Mas não acredito nesse índice. Portanto, não acreditando, não vale a pena sequer eu próprio olhar para ele. Portanto, não vou falar sobre ele. Não quer dizer que seja um tabu. Claro que não é, mas apenas opções pessoais. Mas apenas referir que, apesar destes três ativos terem em comum o facto de estarem agora em zonas de suporte muito interessantes, claro está que se no dia 19, na próxima semana, virmos o PIB dos Estados Unidos, da China, e eu aqui vou estar sempre a referir isto, se o PIB da China continuar a mostrar os sinais de queda, poderá afetar de uma forma drástica estas ações. E, portanto, da mesma forma como os índices caem, também estas ações caem. E, portanto, quebram, por exemplo, em baixo esta zona de suporte ascendente e aí sim estará interessante para shortar este ativo. Portanto, apesar de serem pontos interessantes para entradas longas, temos que ter atenção que é a China que manda no fundo nisto tudo e se realmente o indicador indicar que, que os índices europeus e americanos serão para continuar a cair, é nesse sentido que vamos ter que estar. Por exemplo, eu odeio muito aquela máxima do caiu, vou comprar. Está barato, vou comprar. Bom, nós também não compramos calças só porque são baratas. Compramos calças porque precisamos e vamos usá-las. Não somos colecionadores. A não ser que sejam colecionadores de ações e colecionadores de papéis. Há muita gente que é assim e dá-se bem com isso. Depois depende sempre da atitude que nós temos no mercado, como é óbvio. Bom, nós chegamos então assim ao final do nosso seminário. Das perspectivas para este ano. Claro está que falar de perspectivas é sempre muito complicado, porque o que acontece hoje nunca sabemos se vai acontecer amanhã. Portanto, é sempre muito difícil fazer este tipo de situações, de expectativas, porque não podemos efetivamente ter uma expectativa única, temos que reagir, temos que ser reativos àquilo que o mercado nos dá. Mas espero que tenha sido aqui elucidativo de alguns fatores. Nós fizemos este relatório mesmo para vocês poderem analisar, ver por vocês, que acaba por ser muito interessante e bastante útil, na minha opinião. Portanto, vejam-no. Já sabem, qualquer dúvida que tenham, estejam à vontade para enviar um e-mail para tiago.cardoso.xtb.pt. Podem também acompanhar algumas das nossas análises através do meu Facebook, Tiago Costa Cardoso Trading. Estejam à vontade para o fazer. Nós por hoje ficamos então por aqui. Mais uma vez agradeço-vos pela adesão e pela atenção com que tiveram neste seminário. Nós voltamos amanhã às 8 da manhã para mais um seminário para clientes. Muito obrigado então pela vossa participação mais uma vez. Continuação de uma ótima noite, bons negócios e até amanhã.